Helpdesk Suporte Geral apresenta facilidades de interesse generalizado para as organizações que precisam e querem ser eficientes e eficazes. Este módulo pode suportar as atividades de atendimento sistemático e centralizado de todo tipo de questões que os clientes externos e internos queiram colocar. Compete a cada organização definir o âmbito do Helpdesk e organizá-lo em conformidade. O Helpdesk está tradicionalmente ligado ao atendimento de pedidos e informação e de resolução dos problemas dos clientes. Seu bom funcionamento é crítico para a satisfação dos clientes. Por isso, vamos começar por ver o Helpdesk nesta perspectiva. Porém, o nosso módulo visa ir além deste âmbito e assumir-se como uma ferramenta da área que designamos de comunicação e suporte geral. Nesta área, temos outros módulos, como, por exemplo, os do expediente e gestão documental ou das notas, assuntos e tarefas. O que distingue o Helpdesk é por ser uma ferramenta especialmente apropriada para uma comunicação em estrela, para fora e para dentro da organização. O Helpdesk é o centro da estrela e a comunicação faz-se entre o Helpdesk e os seus clientes externos e internos. Uma utilização muito importante e que mais à frente dedicaremos um capítulo é o atendimento do público em geral, mesmo anônimo. Esta facilidade, presente no módulo, pode ser muito útil a organismos públicos e outras organizações que pretendam abrir canais de comunicação direta com o seu público via internet. Concluindo, este módulo permite uma comunicação estruturada com regras e controles suficientes para o apoio contratualizado aos clientes externos e internos, para o suporte à gestão da qualidade, para a constituição de uma primeira linha de atendimento ao público via web e para uma constituição de uma base de conhecimento de apoio aos referidos clientes e ao público. Vamos começar pelo suporte do Helpdesk à resolução de problemas. Note que a arquitetura da aplicação e muitas das facilidades usadas para a resolução de problemas são as mesmas que suportam as outras vertentes, incluindo o atendimento ao público em geral via web. Resulta daí grandes sinergias e aproveitamentos de equipes e de know-how. O Helpdesk tem um âmbito de atividade extenso no atendimento dos clientes externos e internos, mas grande parte da sua atividade e o que tem mais impacto na satisfação do cliente é a resolução de problemas. A aplicação permite a implementação de uma boa metodologia de gestão de problemas. Em particular, podem ser implementadas as fases típicas dessa gestão: identificação e registro dos problemas e das ocorrências em geral, atribuição da mesma e investigação dos mesmos, eventual estabelecimento de uma solução provisória no sentido de evitar longas esperas por soluções definitivas, resolução e ações corretivas definitivas, revisão e ações preventivas. Tudo isto, claro, sistematicamente monitorado. A arquitetura do Helpdesk centra-se nas ocorrências controladas, muitas vezes designadas por tickets, na medida em que é aberto um ticket por ocorrência, destacando-se os clientes externos e internos, os contratos de suporte, os executantes e responsáveis do tratamento das ocorrências, os eventos e tarefas associados, as estatísticas, relatórios e pontos de situação. A satisfação dos clientes externos e internos está no centro das preocupações da gestão. É em parte subjetiva e dependente das expectativas, deve-se levar em conta que mostrar atenção ao cliente e fazer uma boa gestão das suas expectativas melhoram a satisfação do cliente, que o apoio dado pelo Helpdesk, em particular a qualidade do diálogo e a eficiência das respostas, é essencial para obter essa satisfação. O grau de satisfação deve ser medido, por exemplo, através de inquéritos e reuniões com os clientes.
Vamos ver este módulo pelo lado da equipe do Helpdesk, isto é, do lado central da estrela de comunicação. Convém referir que a equipe de Helpdesk não precisa estar fisicamente reunida em um ponto, nem mesmo necessário um grupo permanente. O normal é haver um pequeno grupo ou alguém que analisa as questões à medida que elas vão sendo colocadas pelos clientes e público em geral, as aceita e as atribui a quem acha que deverá dar seguimento a elas. O atribuído poderá ser alguém que, além da sua atividade normal, está nomeado para aceitar questões de Helpdesk da sua competência. Vejamos então o menu standard da equipe do Helpdesk. Neste módulo M350, distinguimos 3 menus base. O menu para uso central, com todas as facilidades e privilégios e geralmente disponível para a estrutura de atendimento Helpdesk. O menu para uso dos clientes internos e externos do atendimento Helpdesk, e que se caracterizam por estarem cadastrados no sistema e terem logins próprios. E o menu para o público em geral, que não está previamente cadastrado e coloca suas questões esporadicamente, recebendo uma senha, que depois lhe permitirá fazer o seguimento das questões colocadas. Vamos então ao menu base central, o menu base mais completo. No topo, destacam-se as opções de uso mais comum. A opção para tickets do Helpdesk, para os eventos dos tickets e para os documentos associados ao Helpdesk cadastrado. Seguem-se as respostas do Helpdesk, tal como os clientes as veem, e a informação que o Helpdesk passa para o SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade. Existem depois vários submenus mais especializados. Um com opções mais específicas para o atendimento Helpdesk para equipamentos, em que se acessa o cadastro e fichas de equipamentos, se o módulo M330 da gestão de equipamentos e instalações estiver implementado. Depois, seguem-se um para informação sobre terceiros, contatos e contratos, e outro sobre produtos, serviços. Aqui, estatísticas e outputs diversos. E aqui, estrutura, terceiros, contratos, contas e códigos. Vamos entrar em alguns desses submenus. Entrando no submenu dos terceiros, contatos e contratos, acessamos facilidades relacionadas com terceiros em geral, como fornecedores e clientes, eventos ligados a terceiros, contatos desses terceiros, nossos empregados, lista telefônica interna, lista telefônica externa, endereços e posições geográficas. E sobre os processos contratos, temos os tipos de processos contratos e os processos contratos em si. E ainda temos os outputs dinâmicos sobre terceiros. Voltando ao menu base principal e escolhendo o submenu Produtos, Serviços, acessamos facilidades importantes para este módulo, como classes de produtos, serviços, tipos de produtos, serviços, atributos específicos dos equipamentos, que permitem acrescentar as características necessárias a estes, tipos, regras de manutenção para aplicar aos diferentes equipamentos e os produtos, serviços propriamente ditos. Documentos ligados ao cadastro dos produtos, serviços e o catálogo de produtos, serviços. Voltando ao menu principal e entrando em estatísticas e outputs diversos, temos a evolução de estatísticas por diferentes critérios, como evolução por terceiro, evolução por classificação, evolução por assignado, evolução por classe. E a definição e execução e quadros de valores, a definição dos quadros e a execução dos quadros. Este último submenu é para definir informação diversificada sobre a estrutura, terceiros, contratos, contas e códigos, relevante para a atividade que este módulo suporta. E assim, terminamos a apresentação do menu base deste módulo. Esperamos ter dado uma primeira ideia das facilidades que este módulo disponibiliza.
Com um clique nos tickets, acedemos de imediato aos tickets em aberto. O primeiro ticket que nos aparece é sobre um problema na inserção das horas trabalhadas. Vamos ver o que está registrado. No cliente Granimar, a senhora Ana Maria Santos colocou um ticket cujo assunto é: não se consegue inserir as horas trabalhadas. Acrescentou a seguinte informação: preciso inserir minhas horas deste mês e o sistema não deixa. Inseri as do mês passado e não tive problemas. Há um destaque em vermelho, por se tratar de uma observação interna que alguém fez, sugerindo que o problema talvez esteja ligado à mudança do mês. Diz exatamente: talvez seja da mudança de mês. Vou pedir print screen do erro. Vejamos o histórico dos eventos. Temos o evento de entrada no sistema, segue a atribuição do evento, e aqui o atribuído colocou um evento para o cliente, solicitando que ele anexe um print do erro. Depois, vemos que há um arquivo anexado, erro nas horas. Deve ser o print pedido. Vamos vê-lo. Ok. Aqui, uma mensagem dizendo que as timesheets para maio não existem. Devem ter se atrasado na sua abertura. Voltamos ao ticket e aqui à direita já temos anotado a causa e considerações para os responsáveis abrirem as timesheets mais cedo. Vamos só acrescentar uma consideração adicional, fazer a verificação, revisão e fechar esse ticket. Com duplo clique para entrar em alteração, vemos o painel base, mas o que nos interessa é ir à resolução. Neste painel, vamos às considerações e incluímos. Vamos ver se há mais timesheets de maio por abrir para outros empregados. No painel de controle, vou pôr meu código de empregado no verificador revisor. Sou 3006. Na verificação revisão, não vou pôr nada, pois o processo decorreu normalmente. Nas medidas de melhoria, sim, vou pôr circular para responsáveis abrirem as timesheets mais cedo. Faço OK e encerro esta questão. Vimos o essencial de como é tratada uma ocorrência pela equipe de helpdesk. Uma questão muito importante é que o cliente está sempre a par do que está acontecendo, isto é, à medida que a equipe vai registrando informação, o cliente que colocou o ticket acede a isso em tempo real. Existem elementos internos que ele não vê, por exemplo, as observações internas atrás referidas e alguns eventos, mas tem acesso ao que é importante a ele. Assim, acompanha o que está sendo feito para tratar a questão que colocou. Isto é um elemento de grande pressão sobre a equipe de helpdesk que, de certa forma, é observada pelo cliente. Mas é fundamental para dar confiança e satisfação ao cliente e para que o helpdesk tenha um bom desempenho. Também se torna claro que a web e o fato dos módulos Autoga serem 100% web desempenham aqui um papel central. Vamos agora ver o uso do helpdesk pelo lado do cliente, que coloca suas questões e acompanha sua resolução. Abordaremos agora o uso do helpdesk pelo cliente. Note, no que apresentaremos a seguir, que há muitas semelhanças com o uso da aplicação para o atendimento ao público em geral, que será apresentado mais à frente. O cliente distingue-se do público em geral por ter um apoio prolongado, sistemático e previamente contratualizado. Por isso, está cadastrado no sistema e tem login próprio previamente definido. Já o público em geral coloca questões de forma esporádica e por isso obtém um código-senha de atendimento que deverá usar para colocar as suas questões e ver as respectivas respostas. Para o público em geral, e se o módulo for parametrizado, pode inclusive permitir que se coloquem questões
perguntas, sugestões de forma totalmente anônima, isto é, só com o referido código, senha e sem que nenhum dado pessoal fique registrado. Vejamos então o uso do Helpdesk pelo cliente. O cliente entra no site da aplicação, vai na opção Login Helpdesk e insere o seu login e senha. Abre este menu. Temos a parte das ocorrências. Temos 3 entradas no menu. Vamos começar então pela primeira, que é onde fazemos a inserção do Helpdesk. Para inserir, vamos à inserção. Temos então o painel de inserção. O primeiro número é dado automaticamente pelo sistema, de forma em que a ocorrência terá unicamente um número, se tornando mais fácil para tratarmos as diferentes ocorrências e identificarmos corretamente. Neste campo, é necessário fazermos uma pequena descrição do problema. Na informação adicional, é necessário colocar todos os pontos importantes que nos ajudem na resolução. Neste caso, seria o número do empregado, o valor da diferença e, se possível, mais alguns dados como mês de referência e outros que houver. Aqui temos o grau de urgências, que são 4. O grau A é o mais urgente, ou seja, numa situação onde o trabalho fica parado, ou seja, o cliente não consegue trabalhar, é o grau A. Outra situação para ser o grau A é alguma situação onde o cliente tem urgência que o problema seja resolvido. Neste exemplo, o que poderia ser grau A é se o trabalhador vai se ausentar do país e precisa ter a declaração correta. É sempre importante justificar bem o grau A. Depois, o grau B, que é de urgência inferior ao A, porém, também entra nos graus em que há problema que impeçam os trabalhadores de realizarem suas tarefas normais. Logo após, o grau C e o grau D. O grau C são problemas com menos urgência. O grau D é o mais ligado a dúvidas ou informações, situações que não implicam o dia a dia de trabalho na empresa. Aqui o ponto do cliente é preenchido automaticamente por seu código. Neste caso, é o cliente Granimar. É importante que o cliente coloque o contato para o caso de dúvidas sabermos com quem falar. Por fim, os anexos. Pode haver situações onde é necessário fazer o upload do anexo. Para anexar o documento, é necessário clicar no browser e buscar o arquivo que pretendemos anexar. Depois, clica-se no Upload File. Ao clicar, aparece esta mensagem, que é uma pequena explicação dos passos para anexar corretamente o arquivo. O importante para o utilizador é saber que o arquivo só se encontra anexado quando desaparecer do file associado. Podemos ir ao painel dos anexos e vermos se o anexo já se encontra lá. Neste caso, como o anexo é um arquivo pequeno, é quase automático, mas no caso de arquivos maiores, pode demorar um pouco mais. É importante lembrar que o arquivo só está anexado depois que sai deste espaço de file associado. Em seguida, podemos clicar em OK. Vemos que o arquivo já se encontra na ocorrência. Também pode-se testar se o arquivo ficou corretamente anexado. A partir daí, já teríamos todas as informações para resolver o problema. As próximas opções servem para ver os problemas que se encontram em análise. A primeira nos dá somente os problemas que estão em análise. Podemos ver aqui um problema inserido e a seguir outro. Relembrando que o cliente tem que ter atenção ao evento. Neste caso e neste problema,
Faltavam-nos informações para resolvermos o problema e colocamos aqui um evento, onde o cliente fica sabendo o que precisamos para resolver o problema. Em seguida, o cliente pode enviar um e-mail, telefonar ou mesmo acrescentar na ocorrência os dados que faltam. Por fim, temos a última opção. Aqui estão todas as respostas juntas, tanto as que já foram respondidas quanto as que se encontram em análise. Podemos ver então um pedido em análise, uma dúvida colocada pelo cliente e que respondemos. Temos também uma anomalia, em que a minimal é que indica a causa e a resolução. Isso é importante em termos futuro, para que o cliente possa ter acesso a todas as ocorrências e situações que se possam se repetir. E, por fim, temos outra em análise. Esperamos que o uso do Helpdesk do lado do cliente que acabamos de apresentar tenha sido esclarecedor. Como referido no início, vamos agora ampliar o uso do Helpdesk, orientando para outros âmbitos além do tradicional que acabamos de apresentar. A ferramenta é a mesma, pelo que as facilidades em si também o são, havendo apenas pequenos ajustes de vocabulário e outros ao contexto em causa. Como atrás referimos, o cliente distingue-se do público em geral por ter apoio prolongado, sistemático e previamente contratualizado. Por isso, está cadastrado no sistema e tem login próprio previamente definido. Já o público em geral coloca questões de forma esporádica e por isso obtém um código-senha de atendimento que deverá usar para colocar as suas questões e ver as respectivas respostas. É o que vamos ver a seguir. A obtenção dessa senha de atendimento e, a partir daí, a utilização da aplicação pelo público em geral, isto é, como se pode processar o atendimento via web com o nosso módulo de Helpdesk. Vejamos então. O público em geral acede ao site da organização em causa e lhe é proposto um menu do tipo que se segue. Este menu poderá ser adaptado ao serviço de atendimento em causa. Vamos assumir que é a primeira vez que nos dirigimos a este serviço. Com um clique na opção Questões Tickets, entramos num painel que nos é pedido o nosso código pessoal, a tal senha de atendimento. Não temos de pedir um. Se não tem código pessoal, clique aqui. É o que vamos fazer. Antes, porém, chamamos a atenção que caso tivesse esquecido o meu código, o clique seria aqui. Mas vamos obter o nosso código. Aqui está o código, gerado ao acaso. Mas pode acontecer que eu não goste deste código e queira um mais fácil de memorizar. Posso pedir outro. Faço clique aqui, novo código. Novo clique, novo código e assim por diante. Depois de aceitar o código, ainda devo decidir se ponho ou não o meu e-mail. Com o código pessoal, já posso aceder ao sistema, não precisando de indicar mais nada, como anônimo, portanto. Mas, se quiser recuperar mais tarde meu código, em caso de esquecimento, tenho de preencher o meu e-mail abaixo, antes de fazer OK. Mas não vou me preocupar agora com isso, vou fazer OK. Aqui estamos no painel para inserir a questão. Um pouco diferente, mas no essencial semelhante ao painel de inserção de tickets já visto. A grande diferença é que o registro vai ser inserido debaixo deste código. Vamos pôr aqui o assunto. Vamos pôr aqui o seguinte texto. Precisava pedir o licenciamento de umas obras que pretendo fazer em minha residência. Queria saber se posso pedir o licenciamento pela internet ou é preciso deslocar-me aos vossos serviços. Se for preciso deslocar-me, aonde me devo dirigir, o que devo levar e qual o horário de atendimento. Tendo colocado o assunto e o texto do que pretendo, poderia acrescentar aqui embaixo outros elementos e até indicar o meu endereço e meios de contato neste outro painel, mas não vou fazer. Vou fazer OK e a operação será concluída. E por agora é tudo. Bem, passou algum tempo
Tenho aqui o meu código pessoal e vou aceder ao site para ver se já tem alguma resposta. Aqui está o menu. Vou escolher Respostas em Análise. O sistema pede o meu código pessoal. Introduzo o código. OK. Aqui está o meu assunto em análise. Está aqui o meu pedido. A resposta diz, em análise, veja eventos abaixo. Vou ver os eventos. Está aqui o da entrada no sistema e aqui um pedido para me identificar e indicar o meu e-mail para poder tratar o assunto por este portal. Bem, é o que vou fazer. E assim, começou um diálogo que prosseguirá até o referido licenciamento ser concluído. É importante sublinhar que as senhas não servem só para o atendimento via internet, mas também no atendimento ao público em fila. O funcionário que atende pode usar a aplicação para registrar o assunto e depois dar a senha à pessoa que está sendo atendida, para acompanhar a situação em casa via internet. O mesmo se aplica às cartas recebidas. O assunto também pode ser registrado da mesma forma e se justificar, por exemplo, se for um assunto com vários passos e demorado, o funcionário pode mandar a senha ao remetente para que também possa acompanhar a situação em casa via internet. Esperamos que o uso do Helpdesk na perspectiva de atendimento ao público em geral, que acabamos de apresentar, tenha sido esclarecedor. Vamos ainda referir outros âmbitos possíveis que são cada vez mais importantes. Os âmbitos em que o nosso módulo de Helpdesk pode ser usado nas organizações são muito diversificados, dependendo da criatividade e iniciativa dos seus gestores. Vamos citar alguns. Começamos pelas caixas de sugestões e caixas de reclamações. Muitas organizações e os programas de qualidade insistem cada vez mais na importância de haver caixas de sugestões como ajuda à melhoria contínua dos processos. O mesmo acontece em relação às caixas de reclamações. O nosso módulo responde a estas necessidades, não só em termos de recolha online via web das sugestões e reclamações, mas, sobretudo, em termos do tratamento interno a dar às mesmas e de suportar o diálogo também via web decorrente delas com quem as colocou. O cliente pessoa física que compra no comércio em geral não está normalmente cadastrado nas diferentes empresas onde faz suas compras, mas será boa política dar-lhes um acesso via internet para colocar as suas questões. Isso será uma variante do atendimento ao público em geral. Havendo cartões de fidelização, já estará cadastrado e terá o seu login próprio para usar o sistema como cliente. Em ambos os casos, poderá ser acrescentado muito valor à organização em termos de satisfação dos clientes e em termos de eficiência do serviço pós-venda. Este é um exemplo em que, com algumas parametrizações que podem ser feitas ao módulo, pode-se obter uma utilização mais dirigida a este âmbito específico, de grande utilidade para muitas organizações que têm visitantes, passageiros, entre outros. A forma de funcionar continuará sendo a mesma nos moldes atrás apresentados. Embora na nossa área de recursos humanos haja um módulo mais específico às candidaturas online, em termos de integração com restantes módulos de RH, nada impede que seja usado este módulo. O candidato indicará no texto alguma informação que julgue importante ou que seja pedida e anexará ao ticket o seu currículo digitalizado pelo processo de upload, como já vimos. É outra possibilidade de utilização.
havendo, no entanto, aqui que acrescentar à ferramenta os formulários específicos em causa. O sistema permite e as empresas da nossa rede poderão incluí-los no módulo. Bem, julgamos que já são exemplos suficientes para ilustrar o potencial do nosso módulo para o atendimento via web. Os consultores da nossa rede poderão ajudá-los a pensar e implementar outras possibilidades, mesmo à medida se for o caso. Esperamos que o uso do Helpdesk na perspectiva de atendimento ao público em geral via internet que acabamos de apresentar tenha sido esclarecedor e o motive a pensar se haverá na sua organização oportunidades para implementar este tipo de atendimento. Neste vídeo, apresentamos o módulo Helpdesk Suporte Geral com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a sua organização. Convém realçar que, conforme a organização, podemos estar face a projetos simples, de início imediato, ou projetos que precisam de ser mais elaborados, como, por exemplo, quando se trata de atendimento ao público via internet em áreas de grande impacto interno e externo. Neste contexto, lembramos que o diálogo pode ser aprofundado para uma melhor análise das suas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para o ouvir e apoiar.